Hoje em dia, está cada vez mais difícil dar opinião. Seria o fim da liberdade de expressão? E para falar sobre este assunto, no programa de hoje, nós convidamos o professor Rogério Castilho, que é psicólogo. Professor, seja bem-vindo. Boa noite. Seja bem-vindo ao programa Contraponto, a Voz do Povo. Muito boa noite, Valnei. Muito grato pelo convite. É sempre um prazer estar aqui nessa tribuna que abre as portas e as janelas e as telinhas para assuntos tão importantes da nossa sociedade. Muito obrigado. Professor, o tema é bem polêmico, bastante polêmico. Como o senhor define a liberdade de expressão? São dois termos, né? Liberdade é a possibilidade de, entre aspas, fazer o que você quiser. Não existe liberdade absoluta por questões de leis naturais, as leis sociais, as leis internas. E toda liberdade é relativa. E a liberdade de expressão seria, em teoria, a possibilidade de falar, expressar, escrever, enfim, qualquer coisa que se pensasse. Isso é uma utopia, porque nós temos uma autocensura. Até uma parte do nosso cérebro chama exatamente isso, a parte da censura, que quando, por exemplo, a pessoa toma uma bebida alcoólica, ela fala umas bobagens, porque aquela partezinha é desligada. Então nós próprios temos uma parte que a gente fala, não, isso eu não devo falar. Isso aqui acho que vai pegar mal. Então a liberdade de expressão é uma ideia, não é um fato em si. Vamos comentar agora sobre um assunto, estávamos até antes de começar o programa, comentando sobre a palavra cancelamento, que é uma palavra nova, podemos dizer assim, nas redes sociais. Hoje em dia, quando uma pessoa, professor, ela dá uma opinião com respeito a algum assunto e essa opinião não é aceita. Então, essa pessoa é cancelada e ela passa a ser, vou usar um termo, perseguida e linchada nas redes sociais. A pergunta é a seguinte: essa cultura do cancelamento, ela é preocupante, professor, para a nossa sociedade? Valnei, eu considero bastante preocupante pelo seguinte: todos nós temos direito de ter opinião sobre qualquer coisa. E a maioria de nós diz defender a tal liberdade de expressão. Se isto fosse verdade, não haveria a política do cancelamento. Porque, ora, se eu defendo a liberdade de expressão, eu defendo que você se expresse do jeito que você quiser. Que quem está nos assistindo também, se eu defendo a liberdade é para todo mundo. Mas é só um discurso. Eu defendo a liberdade de expressão, desde que o que seja expresso seja de acordo com a minha opinião. Se for contra o que eu penso, vão de cancelamento. Que, como o senhor disse, é um termo novo, né, mas que existe desde sempre. Veio agora aqui na minha cabeça as arenas romanas dos gladiadores, quando a plateia dava com o polegar para baixo, aquele gladiador estava, entre aspas, cancelado. Era para ser morto, era autorização para que ele fosse morto. Quer dizer, a plateia vaiava, apupava, e o imperador lá dava com o dedão para baixo, opa, esse aí pode matar. Então, cancelar, a ideia, né, o termo é novo, mas a ideia de excluir as pessoas é antiga. E as redes sociais, elas amplificaram essa cultura, digamos assim, esse ódio. Você falou algo que eu não concordo, então você está errado. E se eu tiver voz, eu vou abafar você, afogar você, matar você socialmente. Felizmente não literalmente. Mas é um problema por conta disso, porque quem é que pode falar, afinal de contas? Existe liberdade? Não existe? A liberdade é para quem? É para quem detém mais mídia, mais foco, tem mais seguidores? E o pequenininho, ele não pode falar? É um tanto quanto complicado isso. Agora, tem um detalhe muito importante que envolve, né, o cancelamento, é o estado emocional e social da pessoa que é vítima desse cancelamento, desta perseguição, desse linchamento nas redes sociais. Qual o prejuízo que pode trazer para o emocional
professor, e para o social. O emocional no que diz respeito ao interior da pessoa, mas a vida social dela também pode ser prejudicada ou não? Sem dúvida nenhuma que pode, sem dúvida nenhuma que pode. A gente tem observado que o cancelamento, essa cultura do cancelamento, ela atinge todas as classes. Então não tem muita distinção de classe social. Ao contrário até, quanto maior é a classe, maior é a probabilidade dessa pessoa estar exposta. E quanto mais exposta ela tiver, maior a probabilidade também dela ser atacada. E aí, o ser humano ele é muito complexo. O fato da pessoa ser rica, famosa, conhecida, não quer dizer que ela tem uma boa estrutura emocional. Não quer dizer que ela tem inteligência emocional. E ela pode despencar psicologicamente e às vezes ela cai num buraco muito profundo. No buraco da tristeza, da anedonia, da depressão e coisas piores até. E quando a pessoa está ali na frente de um teclado, de um computador, de um celular, ela não pensa muito no outro, ela não pensa muito nas consequências, ela quer fazer parte dessa cultura de atacar pedra na geni. Ela quer, está todo mundo falando mal, eu vou falar mal também. Tem que tirar o emprego dessa pessoa, tem que derrubar o perfil dela da rede social. Isso é uma maneira de matar essa pessoa, entre aspas. Você está matando ela ou profissionalmente ou socialmente, e ele é um ser humano que está sendo atacado, cancelado, morto, entre aspas. E a pessoa muitas vezes não está preparada para isso. Ninguém se prepara para ser cancelado. Ninguém se prepara, olha, estou aqui fazendo o meu trabalho, eu vou aqui, como mostrou ali a dupla sertaneja numa brincadeira, ele coloca uma camiseta de um time de futebol e diz assim internamente, não, eu estou preparado para ser apedrejado, para ser destruído porque eu coloquei uma camiseta e fiz uma brincadeira. Não está, ninguém está preparado para isso. O Pyong que está aparecendo aí, está lá no confinamento, ele nem tem muita noção do que está se passando fora, fala algumas coisas, faz algumas coisas, ele não está preparado para o que está acontecendo fora. A esposa dele, menos ainda, o que ela tem a ver com isso, que o rapaz está fazendo lá dentro de uma casa, e atacam a esposa, e pior, hein? Atacam-na porque ela teve um gesto de perdão. Atacam-na porque ela fez o bem. Atacam-na porque ela deu a outra face. Tá complicado o negócio, mano. Tá complicado. E a pessoa que critica, ela não pensa nas consequências do que a crítica que ela fez pode gerar na vida daquela pessoa, né? O prejuízo real, como o senhor falou, que pode trazer. Vamos aqui a mais uma pergunta ao professor, que está trazendo um grande esclarecimento sobre esse assunto e sobre essa palavra que está dando o que falar, cancelamento, né? Professor, essa dificuldade de aceitação de opiniões e posições diferentes com relação a um assunto pode ser vista como censura? Uma outra palavra que nós estamos trazendo aqui para o programa que é bem polêmica, porque as pessoas não querem ouvir essa palavra censura. Mas será que isso não pode estar sendo visto como uma censura? Muito boa percepção, Valnei. Censura é um termo que para nós, eu sou jovem há mais tempo, vivi um período socialmente de censura. O jornal, antes de ser impresso, ele tinha que ser revisto. Ou não, isso aqui não pode. Os programas de televisão, antigamente, aparecia um cartão na tela, censura federal, esse programa foi liberado para esse horário e tal. Os programas todos eram gravados, não era nada ao vivo, para que a censura assistisse e dissesse isto pode, isto não pode. E aquilo sufocava a criatividade, sufocava a liberdade de expressão, sufocava o direito de se manifestar. E houve diversas manifestações de artistas, intelectuais, da sociedade civil como um todo, se rebelou contra isso, até que houve um rompimento disso, desde o ato político, como as diretas já, não se votava, né, para cargos, não se votava para nada. Desde isso até a liberdade de se escrever, cantar, publicar, dizer quase que o que quisesse. Então a censura era algo muito ruim. Hoje em dia, eu entendo que sim, que essa política do cancelamento é uma forma de censura. E a diferença é que hoje em dia temos as redes sociais, que dão vez e voz a todo mundo. Quando eu agora estou falando aqui, pode ser que alguém discorde de mim e faça o seguinte comentário.
Eu não concordo porque eu acho que isso, aquilo outro. Perfeito, o debate está aberto para isso. Como é possível também que alguém diga assim, você está falando besteira, você não sabe o que você está falando, você é um ignorante, você é um idiota, quem você pensa que é? E vai atacar a minha pessoa porque discorda do meu pensamento. Isso seria, ela está dizendo que eu não posso falar o que eu penso, o que antigamente chamava-se de censura, hoje a gente chama essa política do cancelamento. Quem cancela, entenda que do outro lado tem um ser humano, que tem tanto direito quanto você de se expressar. Quando você vai lá cancelar alguém, você está se expressando, você está dizendo, você está falando besteira, você não sabe de nada, você tem que sair daí. Você tem o direito de falar isso. Concordo com isso. Por outro lado, você não entende que quem está do outro lado tem o direito também de fazer o que ele fez e você eventualmente discorda. O perigo disso é que enquanto está na rede, ele causa um dano psicológico. Isso às vezes vai para a rua e causa danos físicos. As pessoas que são linchadas literalmente. Por quê? Porque alguém não gostou do que ela falou, do que ela fez, do que ela publicou. Então pode-se matar uma pessoa socialmente, tirando o emprego dela, tirando a voz dela, tirando a vez dela. Pode-se matar uma pessoa literalmente. Tirar a vida de um ser humano porque você não concorda com o que ele pensa. Isso é o ápice do absurdo, aqui, eu vou chegar bem no limite da tela aqui, ó. Depois disso tem mais o quê? Não tem mais nada. Se você colabora para que uma pessoa seja morta, não há mais nada além disso, a não ser a barbárie, a lei da selva. Vamos voltar para as cavernas, a lei do mais forte. Eu sou mais forte que você, então eu te obrigo a fazer o que eu quero. Quem é mais forte hoje em dia? Quem tem mais voz na internet, quem tem mais seguidor, quem tem mais voz, tem mais jeito de atingir mais pessoas. Nós estamos voltando à barbárie. A tecnologia é tão fantástica, tão maravilhosa, proporciona que a gente compartilhe conhecimento, informação, interaja, ajude uns aos outros. Infelizmente é a mesma tecnologia que está sendo usada para destruir reputações, para destruir pessoas pelo crime de pensar. Professor, se o senhor não concordar, o senhor pode dar a sua opinião. Ouvindo o senhor falando, é censura. Uma definição que veio aqui no meu pensamento agora, censura, é uma pré-reprovação. Isso. O cancelamento. Pós. Porra. O senhor concorda? Plenamente, exatamente isso. A censura federal do Brasil, ela olhava antes um jornal de ser publicado, olhava antes uma revista, olhava antes um programa e dizia isso não pode, isso não pode, isso não pode. Muito boa a sua percepção, Valnei. O cancelamento é pós. Então, eu agora estou correndo o risco de ser cancelado. Por quê? Porque isso que eu estou falando aqui nessa noite já está sendo falado. Não tem ninguém aqui me dizendo não pode falar isso, não pode falar aquilo. Eu já expressei aqui. E alguém pode cancelar, não gostar, e por não gostar achar que eu não tenho o direito mais de falar. É tão pouco inteligente esse comportamento que eu espero que seja uma bolha, assim, uma moda, digamos assim, e que isso estoure e pare com isso, porque não faz nenhum sentido você querer tirar a pessoa do trabalho dela, da rede social dela, do perfil dela, só porque você pensa diferente. É briga de gangue, é briga de quadrilha, é briga de rua, é briga de torcida de futebol. O meu é preto e branco, o seu é verde, então a gente tem que se matar, porque as nossas cores são diferentes. Não faz nenhum sentido isso. A gente evolui em tantas áreas, século XXI, o homem está chegando a Marte e não sei o quê, e, ao mesmo tempo, não gostei do que você falou, portanto, você não tem mais o direito de falar nada. Não faz sentido isso. Já essa quinta pergunta tem tudo a ver com essa pós-reprovação. Né? Conteúdos que são retirados de uma rede social, onde a gente está vendo muito isso, conteúdos que são retirados da rede social por dar uma opinião que não é da aprovação geral. Isso acaba confundindo as pessoas em relação à sua liberdade de expressar. Quer dizer, a pessoa coloca lá, é colocado um conteúdo e de repente aquele conteúdo que ela colocou, que na opinião dela
sadio, saudável ou não, propositalmente, e aquele conteúdo foi excluído, ele foi retirado das redes sociais, é o pós que nós estávamos conversando. Isso pode, professor, caminhar para uma geração de um formato ou padrão específico em que todos tenham que se enquadrar? Pode, é o final do funil. O final desse funil é pensamento único. Eu brinco muito quando eu vejo numa rede social a pessoa dizer assim, falar uma específica aqui, o Facebook é meu, eu posto o que eu quiser. Eu costumo rir, eu falo, você chama-se Mark Zuckerberg? Não, então o Facebook não é seu. Você está na casa do outro. Na casa do outro, rezam as regras do outro. Então, se o Facebook diz, por exemplo, que você não pode postar coisas A, B e C, você não pode e você deve aceitar. Por quê? Porque é dele, é uma rede social, mas ele tem um dono. Você não gosta das regras? Saia e vá para outra rede. Então, isso é um ponto. Eu entendo que aqui nós temos uma emissora de televisão. Esta emissora tem as suas regras. Ou eu, convidado aqui, me adequo às regras, aceito as regras e faço e jogo de acordo com as regras, ou eu não venho, falo, não vou lá porque lá eu não posso, não sei o quê, sei lá, qualquer coisa. Eu vou brigar com a emissora, vou brigar com o programa, vou brigar com o formato. Ora, as regras estão essas. Se aqui é para jogar futebol, eu não posso pegar a bola com a mão, a menos que eu seja goleiro. A regra do futebol é com o pé. Então, esse é um ponto. Os meios têm as suas regras, os meios têm os seus vieses. Todo veículo de comunicação tem um dono, ou donos, que tem um determinado pensamento, uma determinada ideologia, uma determinada filosofia. Há que se respeitar isso. É um veículo de comunicação, mas é privado, aquilo tem dono. Isso é um ponto. Mas o perigo também de tirar do ar, depois que já foi, é querer dizer, olha, só podemos pensar desse jeito, só podemos falar isso, só podemos agir assim. Daqui a pouco nós vamos ficar uniformizados. Eu recomendo, assistam, procurem aí Laranja Mecânica, um filme de Stanley Kubrick. É isso. É padronização de uniforme, vestuário, pensamento, ação, fica tudo igual. E vamos combinar que se a gente fosse tudo igual, ia ser muito chato. Aquela monotonia, aquela monocromia, aquele pensamento único, ia ser muito chato. O legal é o debate, o legal é a discussão, o legal é aprender um com o outro. O legal é você ouvir uma coisa absurda e dizer assim, ainda bem que eu ouvi isso, porque eu jamais vou repetir. O legal é você ouvir uma coisa que você nunca pensou e dizer que legal, eu vou experimentar conhecer isso. Agora, se todo mundo fala a mesma coisa, ninguém ensina nada para ninguém, ninguém aprende nada com ninguém. E vive um mundo cinza, assim. Eu não ia gostar de viver num mundo totalmente cinza. Excelente colocação. Bem, estamos chegando aos momentos finais do programa. Eu gostaria que o professor colocasse suas considerações finais, porém, o senhor vai deixar uma dica do que eu me enquadro, podemos fazer para viver melhor, em harmonia, na sociedade, de forma mais saudável. Considerações finais. Eu agradeço o convite mais uma vez. Eu não lembro mais se é a terceira ou quarta vez que eu venho aqui, sempre muito bem tratado, um espaço livre, nunca me censurar, nunca tive, olha, liberdade de expressão até a página. Não, nunca disseram não pode. Então agradeço sempre a oportunidade. A dica que eu dou, ela é ao mesmo tempo bastante simples e desafiadora. Por quê? É bastante simples. Você quer viver bem em sociedade? É simples. Coloque-se no lugar do outro. É simples, mas não é fácil. Porque falar é fácil. Agora, quando você vê uma coisa que você não gosta, lê uma coisa que você não gosta, assiste uma coisa que você não gosta, o dedinho coça para ir lá e escrever um xingamento, para escrever uma ofensa, para escrever você é burro, isso não se fala, como é que é absurdo, como é que pode? Eu sei que o dedinho, né? Hoje em dia está fácil fazer isso. Pensa assim, ó, pré-internet, como é que as pessoas faziam quando elas não gostavam de alguma coisa? Ela comentava com o do lado ali, na pior das hipóteses, escrevia uma carta para a televisão, para a rádio, etc. Hoje está fácil, você entra ali e destila o seu ódio. Antes de fazê-lo,
Coloque-se no lugar do outro. Então eu estou aqui e digo que esse azul que está ao fundo aqui, ó, o azul é a cor mais bonita do universo, eu digo isso. E você acha que o que eu estou falando é um absurdo. E você corre lá no tecladinho, isso é um absurdo, você não tem o direito de falar isso, porque todas as outras cores também merecem, tá. Entenda, por que você tem o direito de falar isto e eu não tenho o direito da minha opinião? Opinião. Quando você discorda de mim, você está dando a sua opinião. Ora, por que você pode e eu não? Então é muito simples. Coloque-se no lugar do outro. Entenda que é a sua opinião. Eu acho o azul bonito. Podia ser outra cor aqui. Você entendeu que é só um exemplo, né? Assim é politicamente, assim é filosoficamente, assim é espiritualmente, assim é socialmente. Se você se colocar no lugar do outro, se você pensar que quem escreveu aquilo, falou aquilo, publicou aquilo, é um pai de família, é uma mãe de família, é uma criança. Às vezes você está batendo boca na rede social com uma criança. Se você pensar nisso, que é um ser humano que está ali externando o seu ponto de vista, a sua opinião, talvez você dê uma respirada antes de proferir ofensas, antes de mandar o carimbo de cancelado. Então guarde a dica, porque eu vou guardar. Se colocar no lugar do outro é a dica do professor psicólogo para viver bem em harmonia com a sociedade. Professor, agradeço muitíssimo a participação do senhor. Trouxe com certeza clareza para alguns assuntos, para um assunto que trouxe algumas palavras que são novas, mas bastante esclarecedor. A opinião que o senhor deu, a sua opinião, trouxe com certeza clareza sobre esse assunto liberdade de expressão. Como eu falei com o senhor, precisaria de um outro programa para falarmos mais sobre esse assunto. Só convidar.